Um avião que mais parece que saiu de um desenho animado, mas que de fato voou lá nos anos 50. Hoje você vai conhecer a história de mais um avião estranho, o menor avião do mundo, o Sky Baby. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Já que hoje eu vou falar de mais um avião estranho, eu vou lembrar da nossa coleção de camisetas de aviões estranhos aqui do Aero. A gente tem essa coleção com 5 estampas, essa é uma delas, essa aqui é do Stipa Caproni, um avião italiano. Tem outras 4 estampas bem legais, tenho certeza que você vai gostar. Então corre lá na loja do Aero assim que acabar o vídeo e já adquire a sua, porque essa coleção é edição limitada. Então, quando acabar o estoque, não vai ter reposição. Então vai lá e já garante a sua. Desde o início da aviação, o sonho dos criadores de máquinas voadoras era ter a possibilidade de guardar a sua aeronave em casa. O próprio Santos Dumont fez isso com o Demoiselle. Ele fez um aviãozinho pequeno com o objetivo de que qualquer pessoa pudesse voar e se transportar como se transporta com um carro. Só que o problema dos aviões é principalmente o tamanho. Você guardar um avião com uma envergadura muito grande é difícil, você não consegue colocar ele em qualquer garagem. Mas que entusiasta da aviação que não gostaria de ter um avião assim? Você pode guardar em qualquer lugar. Hoje em dia existem aviões experimentais que dobram as asas para ocupar menos espaço, você pode até puxar na carreta de uma caminhonete. Agora, no passado, alguns projetistas criaram opções de aviões com envergadura bem pequena, que aí você pode guardar em qualquer lugar. Eu até já fiz um vídeo aqui no Aero mostrando de perto o menor avião bimotor do mundo, o Cri-Cri. Só que perto desse avião que eu vou falar hoje, o Cri-Cri é até que grande. Essa ideia de fazer um avião tão pequeno que pudesse ser guardado em qualquer quintal, em qualquer garagem, veio do Raymond Stitz. O Stitz era mecânico e piloto e ele serviu como mecânico durante a Segunda Guerra Mundial na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. E a principal ideia do Stitz era que qualquer pessoa pudesse ter o seu próprio avião. E para ter o seu próprio avião, a possibilidade de transportá-lo de qualquer forma e colocá-lo em qualquer lugar. O avião não poderia ter uma envergadura muito grande, ele teria que ser o menor possível. Mas, quanto menor a envergadura do avião, mais arisco vai ser o voo desse avião, menos sustentação ele vai ter. Então é uma conta meio complicada de se fazer, mas o Stitz encarou o desafio e começou a desenvolver alguma coisa. Em 1953, o Stitz convenceu o fundador da Experimental Aircraft Association, a IAA, que é inclusive quem promove o maior evento de aviação do mundo em Oshkosh, né, a IAA Air Venture. E ele disse para o fundador dessa associação, o Paul Poberesny, que existiria uma demanda para venda desse tipo de avião. Imagina, quem que gosta de aviação que não ia querer ter um negócio desse em casa? Isso daí seria vendido como kit, então as pessoas poderiam construir esse avião em casa. Esses futuros compradores precisariam aprender como montar esse avião. Para isso, o Stitz resolveu montar uma escola no aeroporto Flabob em Rubidoux, na Califórnia. Além de criar aviões, o Stitz também desenvolveu materiais. Ele criou a polifibra, que é um tecido de entelagem para cobrir a fuselagem dos aviões. E esse tecido era diferente dos que eram utilizados até então, porque o polifibras não pegava fogo, ele era mais resistente. Outros tecidos usados em aviões eram altamente inflamáveis. O primeiro avião projetado pelo Stitz foi o SA-1A Junior, um monoplano que na época foi considerado o menor monoplano do mundo. Existem pouquíssimas imagens desse avião e quase nenhuma informação, mas o que se sabe é que o SA-1A Junior era equipado com um motor a pistão de 4 cilindros com 65 HPs. O motor parecia fraco, mas o avião era minúsculo. Ele tinha 2,3 metros de envergadura e 3,3 metros de comprimento. Era um avião que mais lembrava um carrinho de rolemã. Só que ele acabou não durando muito, porque logo nos primeiros testes ele se envolveu num acidente e acabou fazendo um pouso numa plantação. Depois disso, o Stitz mudou a sua ideia, em vez de trabalhar num monoplano, ele começou a trabalhar num avião que lhe daria visibilidade, o biplano SA-2A Sky Baby. O projeto mudou de monoplano para biplano, mas a ideia inicial continua a mesma. Qualquer pessoa poderia ter esse avião para guardar em qualquer lugar. Então esse seria um biplano com as asas bem curtinhas. Olhando a imagem desse avião, nem dá para imaginar como que essas asas geram sustentação. Para transportar o avião de um aeroporto para outro, ele poderia ser facilmente rebocado por um carro. O projeto era do Raymond Stitz, mas o construtor foi um outro projetista de aeronaves, o Robert Starr. Esse cara inclusive acabou algumas décadas depois construindo um outro avião que
ganhou o título de menor avião do mundo, o Bumblebee 2. Mas essa história fica para outro vídeo, vamos voltar pro Sky Baby que veio antes. O Robert Starr, também conhecido como Bob Starr, era construtor de aeronaves, projetista, piloto de avião e também era um ex-militar lá no estado da Califórnia. E aí ele se juntou com Raymond Stitz para fazer esse novo avião, o Sky Baby. Inclusive, o Bob Starr foi o piloto de testes do Sky Baby. Apesar de minúsculo, o Sky Baby era um avião que chamava muita atenção. Com essas cores vermelha e branca e também com esse tamanho quase sem asa nenhuma, não tinha alguém que não olhasse para ele e achasse algo estranho ali. A envergadura dele era menor do que a envergadura do avião anterior do Stitz. No caso, o Sky Baby, eu tô falando de 2,1 metros de envergadura. Isso é um pouco mais do que a largura de um carro. O carro tem por volta aí de 1,70, 1,80 de largura, então ele caberia sim em qualquer garagem. Ele seria mais estreito do que um caminhão, por exemplo. Daria para andar numa via. Podia carregar 19 litros de combustível e para fazer isso voar, um motor Continental C85 de 4 cilindros com 112 HPs. Agora, com esse motor de mais de 100 HPs, com uma hélice bipá num avião tão pequeno, ele conseguia desenvolver uma velocidade até que bem alta. O Sky Baby podia atingir uma velocidade máxima de 350 km por hora e a velocidade de cruzeiro também não era baixa. Tô falando de 266 km por hora. Então era um avião bem rápido e gastava pouco combustível. Imagina, 19 litros de combustível nos tanques. Por se tratar de um avião com uma envergadura tão pequena, a velocidade de stall era alta. 97 km por hora ou 52 nós, para um avião leve pequenininho como esse, é muita velocidade. Então o piloto precisava ficar muito esperto para não estolar o avião sem perceber. É claro que um avião desse tamanho não tem como levar mais que uma pessoa, então só o piloto poderia voar nele. Toda a sua estrutura era construída com tubos de aço e revestido com aquela tela desenvolvida pelo Stitz, a polifibra. Com esse pouquinho de asa, não dá para colocar na mesma asa os ailerons e os flaps. Então isso foi dividido. Nas asas de cima iam os flaps e nas asas de baixo iam os ailerons. No projeto original, o trem de pouso pensado foi o triciclo, ou seja, as duas rodas do trem principal atrás e a rodinha do nariz na frente. Só que isso daí representava mais peso. Então o trem de pouso convencional era mais leve e foi adotado na construção. O trem de pouso convencional é igual esse avião aqui atrás. As duas rodas principais na frente e a bequilha atrás. Agora, se você olhar a foto desse avião, você deve imaginar aonde que vai aquele motor Continental C85. E essa é a maior característica desse avião, onde eles encaixaram o motor. O motor ia praticamente no colo do piloto. Só que o motor a pistão, ele esquenta bastante. Então, para isolar essa alta temperatura do motor e não atingir o piloto, era colocada uma manta entre o motor e a cabine interna. O piloto voava o avião praticamente abraçado no motor e os pedais para controle do leme eram embaixo do motor. Em pouco tempo de desenvolvimento e construção, o avião estava finalmente pronto para fazer o primeiro voo. E isso aconteceu em maio de 1952, lá em Palm Springs, na Califórnia. E quem fez esse primeiro voo foi o piloto de teste e construtor do avião, o Bob Starr. Nesse primeiro voo de teste, o avião voou muito bem e mostrou que ele era muito bom. Só que tinha um pequeno problema, o limite de peso do piloto. Ele não podia pesar mais do que 77 quilos. E é inclusive essa a razão pela qual o Stitz não fez o primeiro voo, porque ele pesava mais do que isso. Então o primeiro voo foi feito pelo Bob Starr. O avião voava bem, fazia uma boa aproximação, pousava tranquilo, fazia um toque numa velocidade razoável e os controles eram bem dóceis. Não era difícil voar esse avião. Só que o Sky Baby acabou não voando muito. Ele participou de alguns shows aéreos naquela época, fez algumas apresentações, mas com só 25 horas de voo, ele acabou sendo aposentado em 1955. O avião ficou exposto por um tempo no museu da IAA AirVenture lá em Oshkosh e depois ele foi para o National Air and Space Museum lá em Washington DC, capital dos Estados Unidos. Se você achou que o Stitz parou no Sky Baby, você se engana, porque na verdade o Raymond Stitz fez vários outros projetos de avião depois do Sky Baby. Em 1953, o Stitz projetou o Playboy, um avião pensado para pilotos de fim de semana que tinham pouca experiência e gostavam de voar. Esse avião era tão bom no quesito aerodinâmica que depois o projeto foi vendido para um fabricante de aviões lá dos Estados Unidos, a Vance Aircraft, e ele serviu de base para o avião da Vance, o RV-1, e depois para uma série de aviões da Vance que a gente vê voando inclusive aqui no Brasil. Depois ele trabalhou num outro projeto chamado Skycoup, mas acabou desistindo porque ele não tinha um apelo comercial tão forte. No total, o Raymond Stitz projetou 15 aeronaves e 9 delas ficaram conhecidas, como é o caso do Sky Baby e também o Playboy, que originou os projetos do RV-1 e outros aviões da Vance Aircraft.
Bom, essa é a história desse avião completamente diferente, esse negocinho, parece uma caixinha, parece um desenho animado voador. Eu achei muito interessante a história desse avião. Se você gostou também, não esquece de curtir o vídeo e comenta aí embaixo o que você achou, se você quiser acrescentar alguma coisa nessa história, beleza? Não esquece de se inscrever no canal do Aero por Trás da Aviação, ajuda a gente a chegar em 1,5 milhão de inscritos, a gente tá quase chegando lá, então eu conto com a sua ajuda também, beleza? E ó, lembrando das nossas outras mídias, a gente tá também no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Quai. Então se você quiser seguir outros conteúdos aeronáuticos que a gente posta nessas outras mídias, dá uma olhadinha lá, tô deixando aqui na descrição. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.